Boa noite, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso encontro de toda quarta-feira. E hoje a gente vai conversar sobre anúncios na internet, a importância de você fazer isso e os cuidados que você tem que ter no momento que você começa. Essa live aqui, ela é interessante para quem já tá jogando o jogo da internet, tá aí sofrendo para escalar resultados ou até mesmo para começar a ter resultados. Que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar a virar esse jogo, e também para quem está começando, eu vou explicar uma maneira de você começar já tendo mais velocidade, tendo mais resultados. Porque tem alguns mitos aí que envolvem a questão dos anúncios e hoje a gente vai falar sobre eles e eu quero te mostrar que existe sim uma maneira segura de você fazer isso, mesmo que você não tenha muita experiência, que você não entenda muito desse universo do marketing digital. Quem tá chegando aí me dê um ok se estão me vendo, me ouvindo bem. Eu vou colocar aqui o assunto da nossa live nos comentários para quem estiver chegando saber do que a gente está falando. Deixa eu só colocar aqui enquanto vocês vão chegando por aí. Só um minutinho. Vamos lá, a importância e os cuidados. Eita, que digitar com o celular aqui não é fácil. Tá tudo certo, Cristiane? Obrigada por avisar. Vamos lá. Vamos então, nosso papo de hoje sobre anúncios. Tá? Então, anúncios, normalmente vocês devem, quem já tá aí, né, no jogo do digital, já deve ter ouvido muito falar em tráfego, né? Os anúncios ou o tráfego na internet, eles são a publicidade em si. E eles têm o objetivo de fazer com que o nosso conteúdo alcance um maior número de pessoas. E tem duas formas da gente fazer tráfego. A gente tem o tráfego orgânico, né, que é a distribuição, o fluxo das nossas informações chegando para o nosso público de maneira orgânica, sem precisar fazer investimento. E a gente tem o tráfego pago, que são os anúncios propriamente dito. E os anúncios, muita gente tem muito receio de fazer, por acreditar que tem que entender do gerenciador, tem que ter um conhecimento extremamente aprofundado, e outras pessoas acreditam também que precisa ter um investimento muito alto. Que só vale a pena você fazer tráfego, né? Só vale a pena você investir em mídia se for um valor muito alto, o que não é verdade. A gente pode e deve começar mesmo com pouco investimento, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha mais vendas, mais resultados, cresça o nosso negócio e tenha a possibilidade depois de ir escalando. Até mesmo aqui na agência, quando chega um cliente novo, ou um cliente vai lançar um projeto novo e ele, mesmo tendo grana para fazer grandes investimentos, a gente não aconselha. A gente sempre trabalha isso passo a passo, com parcimônia. Por quê? Porque senão você corre um grande risco de queimar dinheiro. E ninguém aqui quer queimar dinheiro, não é mesmo? A Cristiane está falando, estou começando a estudar sobre o pago, pois é muito escalável. Com toda certeza, Cristiane. O primeiro ponto aí, né, da importância dos anúncios é isso, ele te dá poder de escala. Eu costumo falar assim, as pessoas dizem que marketing digital é gratuito. A ferramenta aqui, o espaço, é gratuito. A gente consegue construir o nosso conteúdo, construir o nosso canal sem pagar nada. Só que para a gente continuar neste jogo, para que a gente atinja o nosso público, a gente paga de duas formas. Ou a gente paga com o nosso tempo, produzindo muito conteúdo, ou a gente paga com anúncios para fazer com que a máquina do Instagram, ou mesmo no LinkedIn, mesmo no YouTube, trabalhe a nosso favor. Então, e o que acontece também? Tem esse mito de achar que tudo é gratuito, né? E tem também uma questão de que você pode, hoje, estar fazendo muito conteúdo. Quem aqui hoje já produz conteúdo há muito tempo, ou já está aí produzindo um volume muito grande de conteúdo e mesmo assim não consegue ter resultado? Mesmo assim não consegue aumentar o número de seguidores, não consegue gerar vendas, não consegue muitas vezes gerar nem conversa com o público. Isso acontece por quê? Porque para o nosso conteúdo viralizar, para ele sair da bolha do nosso número de seguidores e atingir um número maior de pessoas, sem a gente fazer esse investimento para que a própria ferramenta entregue para nós,
você precisa ter conteúdos que são extremamente virais. Então, eles têm que ser de humor, ou eles têm que ser muito polêmicos, né? E nem sempre a gente consegue fazer isso. E muitas vezes você tem que fazer numa quantidade absurda. Então você faz, e as pessoas investem muito tempo, né? Escuta todo mundo falar, faça post todo dia, faça pelo menos 50 stories por dia, faça reels, faça vídeo, e você fica ali investindo uma energia, um tempo, fazendo esses investimentos, quando se você botasse a tua energia em criar 2 posts na semana, muito bem elaborados, um post de oferta muito bem construído, e fosse acertando a mão na questão do tráfego, na questão do investimento em mídia para fazer isso, você ia ter muito mais resultado em com menos esforço. Porque quando a gente coloca o investimento em mídia, ele faz justamente esse trabalho de estourar a nossa bolha, de ultrapassar o nosso número de seguidores. E quando a gente publica organicamente, sem fazer o investimento em mídia, o Instagram tende a entregar para apenas 2% das pessoas que nos seguem. E daí, se hoje você está começando, né, vamos por abri meu perfil hoje, transformei o meu perfil pessoal em perfil profissional, e eu tenho basicamente alguns colegas de profissão, algumas pessoas da família, você deve fazer os posts, né? Porque a gente precisa criar conteúdo para depois o público chegar. Concordam comigo? Não adianta eu querer que o público chegue para só depois eu começar a fazer live, só depois eu começar a criar posts. Eu preciso criar conteúdo para depois as pessoas irem chegando, certo? Só que se eu fico só ali naquele público, eu acabo ou gastando a minha possibilidade de vendas nas primeiras pessoas que chegaram, e eu não cresço. Um exemplo, assim, bem particular. Quando eu comecei aqui esse perfil, eu acho que eu tava com 800, 900 seguidores, alguma coisa assim, quando eu comecei a ativar este perfil profissionalmente, porque antes eu trabalhava só na agência e eu não ativava aqui. O que aconteceu? Eu fiquei 1 ano sem criar nenhuma estratégia para crescer com investimento em tráfego. Eu fiquei criando conteúdo e nada acontecia. A gente tá aí em setembro, nos últimos 5 meses, eu comecei a investir R$6 por dia. R$6 por dia dá R$180 por mês. A partir daí, o meu perfil começou a crescer. Hoje está com 3.800 seguidores. Então, fazendo isso há 5 meses, investindo R$180 por mês. Então, pare e pense assim, se hoje você investisse R$180 por mês, e vamos supor que você não consiga ter um custo muito baixo logo de início. Vamos supor que você consiga atrair com esses R$180 por mês 100 novas pessoas para o teu perfil. Todo mês o teu perfil cresce 100 pessoas. Você pode dizer, mas 100 pessoas é pouco, né, Elis? Mas agora faça uma conta comigo. Se dessas 100 pessoas que chegarem no teu perfil, você conseguir vender a cada mês para 10% dessas pessoas. Que diferença isso faria no teu negócio hoje? Se você vendesse para somente 10%. Essa variação do percentual de conversão, do quanto você vai vender ou não, depende, óbvio, da tua oferta, depende da tua habilidade de vendas, né? Depende da qualificação do público, depende do valor do que tu vende. Mas agora, pense comigo, isso faria diferença no teu resultado? Me respondam aqui. E é melhor eu ter 100 pessoas novas chegando ou não ter ninguém novo chegando? Eu conheço gente que tá aí tentando fazer a coisa acontecer no orgânico, sem fazer esse investimento, e perde aí meia hora do dia, todos os dias, tá 2 anos produzindo conteúdo e produzindo conteúdo para ninguém. E é muito mais inteligente a gente produzir bons conteúdos e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Isso é começar a pensar como um empresário. Começar a pensar em termos de negócio. Então, se hoje você não ampliar a tua cabeça e não montar o teu planejamento para ter um mínimo de investimento, a tua probabilidade de crescimento, ela fica muito mais complicada. Muito mais complicada. Concordam comigo? Quem tá chegando aqui me contem. Quem já investe? Quem já tentou investir
ou já investe em mídia? Coloca eu aqui pra mim, quem já fez esse investimento. Me contem aqui, se vocês já fizeram ou nunca fizeram investimento nenhum em mídia. Deixa eu pegar minha água que tá aqui atrás para tomar uma aguinha, enquanto vocês vão comentando aqui pra mim. Ninguém? Ninguém investe? Ainda não? Gente, por que a maioria das pessoas não investem, né? Por esse receio, a Cristiane comentou, né? O receio de achar que é muito complicado, que é muito difícil, ou por achar que precisa de muito investimento. Então façam as contas comigo. Invisto 180 por mês. Aí eu começo a vender para 10% das pessoas que estão chegando. Na medida que eu acerto a mão nessa escala, eu posso passar para 300 por mês, 400 por mês, 500 por mês. Então você pode ir escalando esse teu investimento. E é uma decisão tua. Ou você olha para isso como negócio e começa a botar esse investimento para escalar os teus resultados, certo? Ou você vai continuar patinando, investindo teu tempo. E assim, pra gente que trabalha com negócios, um mês sem venda é um mês sem fluxo de caixa. E você não vai... Qual que é um outro ponto aí, né? As pessoas ficam esperando achar bala de prata. Aquele post maravilhoso, aquela live salvadora, aquela oferta milagrosa que vai fazer você vender milhões do dia pra noite. Aquele Reels que vai viralizar e vai bombar de seguidores. Só que as coisas no mundo real, elas são feitas passo a passo. Você faz um material, você investe um pouquinho, você avalia o resultado daquilo. Conforme você vai vendendo, você vai tendo mais dinheiro e você vai ampliando. Então, vocês precisam pensar qual é o meu estágio hoje? Qual é a minha situação hoje? Ah, Elis, de repente R$180 para ti pode ser muito nesse momento. O que eu acredito que todo mundo que tem um negócio, que tem um serviço para vender, R$180 você não faz nem um calhamaço de panfleto para distribuir por aí. Muitas vezes você se preocupou em fazer cartão de visita e você não se preocupou em usar esta máquina aqui, o Instagram, como um grande cartão de visitas para atingir muito mais pessoas. Então, o que eu tô te explicando aqui pode realmente virar o teu jogo, pode começar a te dar resultados. Eu tô olhando aqui porque eu fiz algumas anotações importantes aqui que eu não posso esquecer de falar para vocês. Tem um outro ponto muito importante. Quando a gente fica tentando só criar conteúdo para viralizar no orgânico, seja o Reels com o áudio do momento, seja aquele post em carrossel sensacional, qual é o risco que a gente corre? A gente não controla para quem vai ser distribuído esse conteúdo. Esse conteúdo, de repente, um Reels que viraliza e traz muitos seguidores, pode atingir um público que nem é o teu público, que é completamente desqualificado. Quando você investe, você consegue fazer isso direcionando para aquele perfil que você quer. Então você tem muito mais controle. Além de você economizar a tua energia produzindo menos conteúdo e conteúdos melhores, você consegue direcionar isso para um público que tenha potencial de virar o teu comprador. Então, aqui dessa importância, o meu primeiro conselho para vocês, antes de eu passar para os cuidados que você tem que ter, e os cuidados são cuidados que fazem toda a diferença, e eu botei aqui os pontos principais para passar para vocês, fica aqui o meu conselho. No planejamento de setembro, a gente está começando setembro. Hoje é só dia 7 de setembro, né? Tu tem todo o mês de setembro. Quando tu for traçar essas tuas ações da próxima semana, pense já em algum material e reserve no teu orçamento o que é possível para você investir hoje. Se você pode investir R$50 no mês, faça o teste investindo R$50 por mês. Se você pode investir 100, faça 100. Se você já pode colocar 200, faça 200. Eu tenho uma mentorada minha que ela começou a ativar o perfil dela faz um mês. E ela implementou a estratégia que eu ensino de formação de público. E seguiu lá o passo a passo, que eu vou dar uma repassada aqui com vocês hoje. Ela falou assim, Elisa, eu tô surpresa, porque ela já conseguiu acertar a mão que ela tá tendo seguidores a 50 centavos. Então, assim, a cada R$1 que ela investe, ela traz 2 seguidores novos. Então, ela tá pagando 50 centavos por novos seguidores. Mas o principal,
Não são só seguidores que estão chegando. Em 2 semanas que ela começou a fazer essa ação, ela já recebeu 2 pedidos de orçamento. E ela vende um produto de R$ 2.500. Ela já agendou as reuniões para fazer essa venda. Mas por quê? Porque ela está fazendo com que as pessoas certas cheguem no perfil dela. Você não precisa esperar ter muitos seguidores para começar a vender. Se você já tem 50, 100, 300 seguidores hoje, você já deve fazer oferta. Só que você precisa pensar que um negócio funciona de que forma? Eu preciso ter pessoas novas chegando o tempo todo, me conhecendo o tempo todo. E aí eu preciso me relacionar com essas pessoas para que elas entendam o meu negócio, entendam o meu serviço, para que elas me conheçam. E a partir daí, eu começo a fazer ofertas para essas pessoas. E esse jogo, ele não para nunca. Ele não para nunca. E isso não é uma conversa do digital. Isso é uma conversa de negócios. Se você tem uma loja física na rua, um salão, uma padaria, o que for, um escritório, você precisa ter clientes novos chegando. Você precisa ter público potencial chegando, te conhecendo, sabendo que você existe. Então, olhem para o Instagram não como uma rede social, mas como o escritório de vocês na internet. Se vocês vão jogar o jogo lá do LinkedIn, a mesma coisa. Se vocês vão jogar o jogo do canal do YouTube, a mesma coisa. Ludmila, eu já vou explicar a questão do gerenciador e do impulsionar. Porque aqui nos cuidados e na forma mais simples da gente começar, tá? Já vou explicar sobre isso. Mas a questão principal aqui é investir em tráfego é fundamental para a gente ganhar velocidade. Quanto fôlego de caixa você tem hoje? Quanto tempo você tem hoje para ficar sem vender? Para ficar sem gerar negócios? Eu tenho certeza que quanto mais rápido você fazer o teu negócio girar, quanto mais rápido você conseguir escalar os teus resultados, aumentar as tuas vendas, vai ser melhor para o teu negócio. Ou alguém que está aqui não está querendo vender nesse momento. Não precisa ter mais vendas. Está muito satisfeito com o resultado que tem. Então, dessa primeira parte, o jogo é ou você produz muito conteúdo, reza, conta com a sorte para que esse conteúdo chegue no público, o que é muito mais desafiador, ou você começa a usar isso aqui de forma estratégica, criando ações pensando em cada uma dessas etapas. Seja bem-vindo, Carlos, seja bem-vindo. Aqui a gente fala sobre estratégias de marketing digital. Nosso foco aqui é sempre falar de maneira estratégica sobre o que vocês precisam fazer nas redes sociais. Que não é só fazer post, não é só fazer story. Você precisa realmente pensar como negócio, pensar em todas essas etapas, tá? Então, seja aí muito bem-vindo. Mas vamos lá, então, é importante sim, na verdade eu diria que é fundamental a gente investir. Agora vamos para o outro mito, né? Investir é muito difícil, é muito complicado. Ah, Elisa, eu já vi um curso lá de tráfego pago. Meu Deus, tem que entrar naquele gerenciador do Facebook. Eu entro naquele gerenciador, eu não entendo nada. Aí eu travo com medo de fazer alguma coisa errada ou eu travo porque eu não sei nem que botão apertar, nem por onde começar a fazer aquela classificação. E o meu conselho é, tá? Para quem está começando, para quem hoje trabalha sozinho, para quem cria seus conteúdos, para quem cuida dos seus investimentos em mídia, é que vocês comecem pelo botão impulsionar que está aqui no Instagram. Por quê? Porque ele é muito mais simples, ele é muito mais prático. Vocês não precisam, assim, lá no gerenciador de anúncios, quem não sabe, o Facebook e o Instagram, eles têm essa parte aqui das redes, né, onde a gente faz as publicações, onde a gente interage, e tem um gerenciador, que é um outro link, que é o gerenciador de anúncios. Lá dentro, sem sombra de dúvidas, você tem muitas opções. Você tem muitas possibilidades de direcionamento, de formação de público. Você precisa e pode usar, páginas de vendas, link do teu site. Mas hoje, aqui no Instagram, com o botãozinho azul que fica embaixo das tuas publicações, que está ali escrito impulsionar,
você consegue fazer 3 ações, tá? 3 tipos de ações. Então, o meu conselho é que você comece por aí. E eu vou explicar cada uma dessas 3. Uma delas é que tá escrito lá para trazer mais visitantes para o perfil. O que isso significa? Que você vai fazer publicações convidando as pessoas para virem para o teu perfil. Tem uma outra opção, quando você entra ali no botão impulsionar, que ele diz assim, mais mensagens. Você pode fazer este anúncio para que as pessoas conversem diretamente contigo no direct, no inbox, por mensagem. Quando que isso é legal de usar? Quando você tá com um anúncio, por exemplo, de um produto, com um anúncio, por exemplo, de agendamento de horário, você pode chamar as pessoas para conversarem contigo no inbox. E tem um terceiro item que você pode divulgar ali pelo botão impulsionar, que você pode colocar um link. Então, vamos supor, você está fazendo um workshop, você está fazendo um evento, você tem um produto que você pode vender pelo teu link online. Você pode colocar esse link. Qual é o meu conselho para vocês? Tá? Meu conselho. Pensem comigo na lógica que eu falei antes. A gente precisa fazer com que as pessoas nos conheçam, certo? A gente precisa se relacionar com essas pessoas para ganhar a confiança delas e a gente precisa fazer oferta. Em vez de você tentar fazer as 3 coisas ao mesmo tempo ou entender das 3 possibilidades que existem dentro do botão impulsionar, minha orientação é foque em fazer conteúdos que podem ser vídeos ou posts estáticos, convidando as pessoas para te seguirem, convidando as pessoas para conhecerem o teu perfil. E aí lá nas opções impulsionar, você vai usar somente a opção mais visitas ao perfil. Por que isso? Se você foca em uma única ação, você consegue colocar a tua energia e você consegue fazer materiais melhores para esta ação. Então, tô lá focando em criar conteúdos, criar posts para atrair as pessoas para o meu perfil. Na medida que as pessoas chegam aqui no meu perfil, eu vou fazer ações para me relacionar com elas. Por quê? É como se eu estivesse fazendo anúncios em outras mídias e as pessoas viessem até o meu escritório, viessem até a minha loja. A partir daí eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar os meus produtos, vou apresentar os meus serviços, vou ter um bom atendimento e vou fazer ofertas. Então você foca nos anúncios em atrair as pessoas e aqui na rede social você vai fazer ações de relacionamento. Você vai estar dizendo, Elis, o que são ações de relacionamento? Que tipo de ações eu faço? Você pode optar por fazer uma live por semana como essa que eu tô fazendo, para falar sobre o teu serviço. Não gosto de fazer live ou no meu negócio não cabe fazer live. Você pode manter o relacionamento fazendo boas sequências de stories todos os dias. Os stories são uma ferramenta para a gente se relacionar com quem já nos segue. Então, se eu crio um post para atrair gente nova para minha casa, para o meu escritório, para minha loja, que é o meu Instagram, eu posso usar os meus stories para me relacionar com essas pessoas, para elevar o nível de consciência delas, para apresentar os meus produtos, apresentar os meus serviços, mostrar os meus resultados. E também é fundamental que eu tenha ofertas bem estruturadas. Então, em vez de você tentar hoje usar o gerenciador de anúncios, que é extremamente complicado, em vez de você querer começar fazendo todas as frentes de anúncios possíveis, meu conselho é foque em fazer anúncios para atrair pessoas para o teu perfil. E a partir do momento que as pessoas vão chegando no teu perfil, você vai se relacionando e vai construindo boas ofertas para ela. Faz sentido essa lógica para vocês? Alguém aqui me conte se faz sentido essa lógica de atração e a partir daqui eu usar o relacionamento. Comentem aqui para mim que eu ainda tenho alguns outros cuidados importantes aqui para falar para vocês para que essa estratégia funcione. Ludmila tá perguntando como seriam esses posts convidativos. Ludmila, esses posts para convidar as pessoas para o teu perfil, eles são uns posts que a gente chama de topo de funil.
E o que são posts topo de funil? Eles são aqueles que falam principalmente das dores e desejos do público e são aqueles que apresentam novas perspectivas. Vou dar um exemplo para ti, tá? Eu poderia fazer posts de topo de funil focado na dor de uma boa parcela das pessoas que não consegue vender no Instagram. Então eu poderia começar a fazer esse post falando: hoje você não consegue vender no Instagram? Ou eu poderia pegar uma outra dor que é muito natural, né? Cansado de produzir muito conteúdo e não ter venda nenhuma? Então eu tô falando de uma situação que a pessoa se encontra. Qual é o exercício que vocês têm que fazer? O exercício que vocês têm que fazer é: qual é a situação que a pessoa se encontra hoje que ela teria necessidade de contratar os meus serviços? Isso pode ser por um problema, como eu apresentei, né? O cansado de produzir muito conteúdos e não ter vendas é uma linha. Mas eu também poderia falar pelo desejo. Então tem muitas áreas, tem muitas frentes que você pode abordar por um sonho, por um desejo da pessoa, que você consiga ajudá-la. Então eu poderia falar assim: conheça uma maneira mais rápida e fácil de aumentar suas vendas no Instagram. Eu tô falando de um desejo que a pessoa tem. Então esses tipos de posts onde eu não falo do produto, onde eu não falo de serviço, mas eu falo da situação da pessoa, eles funcionam melhor para atrair. Aí no momento que as pessoas chegam aqui no meu perfil, eu vou ter os meus posts de oferta, apresentando o meu serviço. Eu continuo aprofundando aquele assunto. A Flávia tá colocando, faz todo sentido. Inclusive estou colocando todas as suas orientações que passou lá na comunidade. Muito bom, dona Flávia. Até te devo um retorno, né? Depois da live é hora do retorno na comunidade. A Flávia faz parte da comunidade Marketing Pro. Lá na comunidade, vocês têm a aula onde explica, assim, todos os modelos de posts possíveis, a estrutura do próprio conteúdo, como fazer o impulsionamento. Eu vou repassar aqui as etapas do impulsionamento ainda hoje para vocês. Mas a Flávia faz parte da comunidade. Lá na comunidade, além de vocês terem as aulas aprendendo a fazer isso, vocês ainda contam com o meu apoio validando os materiais, né? E ajudando a desenhar a tua estratégia, porque cada negócio tem uma estratégia distinta, tem uma estratégia diferente. Então, por exemplo, a Flávia, que trabalha com a questão de desenvolvimento de líderes, que vende treinamentos, tem uma estratégia específica para ela. Tem colegas lá que vendem processos de mentoria individual. É uma outra estratégia, um outro processo. Quando a gente faz as nossas campanhas aqui para os nossos clientes. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é uma instituição de ensino. A gente faz as campanhas quando eles estão lá com as vagas dos cursos técnicos abertos. Para eles, a gente tem uma estratégia muito específica. E que na última campanha fechou aí 80% das matrículas deles, enquanto outras instituições similares nem fecharam as vagas ou fecharam muito menos. Então, cada negócio tem a sua estratégia. E lá dentro da comunidade, o objetivo é justamente esse. É te ajudar a entender qual a estratégia funciona para o teu negócio e para o teu momento. E não só te ajudar a entender, desenhar essa estratégia para ti e pegar na tua mão para que a implementação seja correta. Muitas pessoas chegam para mim assim antes de entrar na comunidade: Elisa, eu já fiz muito curso, eu já sei o que precisa fazer. Eu disse: bom, se você já sabe o que precisa fazer, de duas uma. Ou você não está fazendo, ou você está fazendo errado. E tem muitas pessoas que não é nem que estão fazendo errado, é que não estão fazendo a ação certa. Porque hoje, quando a gente fala de marketing digital, tem muito conteúdo por aí, né? Tem muitas opções que funcionam, tem muitas estratégias que funcionam. Só que tem estratégias que vão funcionar para o teu modelo de negócio e principalmente para o teu perfil, para o teu momento. Se você não tem equipe, se você não tem grandes capacidades de investimento, tem que ser um modelo de estratégia diferente de alguém que tenha 10 pessoas por trás fazendo seus materiais, que tem grana disponível para investir aos montes. Então tem que ter muito, muito cuidado com isso. E a comunidade eu criei para ser esse espaço acessível para todos. Hoje para entrar na comunidade é R$ 59,70 por mês. Então assim, é um valor muito pequeno, muito irrisório, mas é a minha forma de mentorar quem não pode pagar R$ 3.000 por uma mentoria individual que dura 30 dias.
né? Então, assim, é a minha maneira de dar essa mentoria para vocês. É a minha maneira de desenhar os projetos para vocês que eu desenho aqui para os meus clientes da consultoria. Só que na agência a gente desenha e implementa. Na comunidade, eu desenho, valido e te oriento no passo a passo, valido os teus materiais. Então, a comunidade é um lugar que, assim, se hoje você precisa ter resultado, não pode contratar uma agência, tá aí batendo cabeça, eu super recomendo que você venha fazer parte. Inclusive, setembro deve ser o último mês que ela fique aberta e que ela esteja à venda por este valor e também durante o ano de 2022. Depois disso a gente deve fechar e abrir ela de novo só em 2023 e pelo dobro do valor, porque a entrega lá é muito grande. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo, minha gente. Agora, falei aqui da comunidade, quem tiver interesse depois pode me chamar inbox, o link também tá na bio para vocês conhecerem, entenderem melhor como funciona. Podem me chamar no direct, mas vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Isso mesmo, Ludmila, dor versus desejo. Tem mercados que funcionam muito bem com anúncios focados na dor, mas também tem mercados que funcionam muito bem com anúncios focados em desejo. Qual é o ideal? O ideal é que a gente tenha os dois, que a gente teste os dois e avalie o quê? O que funciona com o meu público, o que me traz mais seguidores e o que me traz mais seguidores que vão comprar, tá? Isso é o mais importante. Olá, seu Adriano, que bom te ver por aqui. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, assim, já entendemos que sim, é importante investir em tráfego, que é anúncios pagos na internet. Isso nos dá velocidade, acelera nossos resultados. Já entendemos que é possível começar investindo com pouco e, na verdade, é recomendado que você invista com pouco inicialmente. Já entendemos que, para começar, você não precisa entrar lá no gerenciador que tu fica alucinado e perdido. Você pode começar pelo botão impulsionar. E também já entendemos que o caminho ideal é que você comece focando na atração de público, certo? Agora vamos para os cuidados que vocês têm que ter para fazer essa estratégia. Primeiro delas, tá? É o tipo de material que vocês vão fazer. A gente falou de focar em dor e desejo, que é um tipo de material. Só que vocês têm que olhar e entender assim, que o teu público ele não tem só uma dor ou só um desejo. Então, eu preciso elencar as principais e eu preciso testar para entender qual que funciona melhor. Eu também preciso cuidar da construção deste material para que daqui a pouco ele não me atraia um público completamente errado. Por exemplo, eu que trabalho com marketing digital. Todo o conteúdo que eu faço, eu tomo muito cuidado para que ele atraia quem tem um negócio, quem é profissional liberal. Por quê? É o público com quem eu quero falar. Eu procuro construir o meu conteúdo para que ele não atraia quem trabalha com marketing ou quem quer trabalhar com marketing. Acontece de pessoas começarem a me seguir? Acontece. É para essas pessoas que eu vendo? Não. Então, a gente tem que sempre avaliar também que tipo de público está chegando e onde que está o detalhe aqui. Quem aqui já fez muito conteúdo e só acaba atraindo concorrente? Quem já passou por essa situação? Eu já recebi alguns comentários, assim, várias vezes. Eu construo conteúdo, mas eu só atraio concorrente. Agora, imagina se você impulsionar, colocar mídia para ampliar o alcance deste conteúdo que só atrai concorrente. O que você tem que olhar nesse teu material? Provavelmente ele está falando numa linguagem técnica. Ele não está falando numa linguagem mais usual. Se eu fizer um post, o convite dessa live, se eu tivesse falado em tráfego pago, tráfego orgânico, são termos muito técnicos do marketing. Eu teria atraído muito mais pessoas que trabalham com marketing do que profissionais que entendem o que é um anúncio na internet. Então, vocês precisam cuidar com o material construído. A gente precisa saber muito bem que tipo de conteúdo a gente está fazendo, tá? Esse é um cuidado. O outro cuidado vai na mesma linha da escolha do perfil do público. Quando você entra no botão impulsionar, você tem muitas possibilidades de escolha. Então, você tem que dar uma mexida ali, olhar as opções, porque... Por exemplo, eu tenho vários interesses ali dentro. Então, eu tenho interesse por marketing digital, no caso.
Se eu escolho interesse por marketing digital, eu tenho sim empresários que se interessam por marketing digital, mas o volume de pessoas que trabalham com isso é muito maior. E eu tenho a outra opção. A outra opção que tem lá são pessoas que se interessam por negócios, pessoas que têm negócios. Então, vocês precisam olhar lá o público. Outra questão que tem lá dentro, que vocês precisam tomar cuidado. Idade. Dentro lá do botão impulsionar, você pode selecionar a idade. Então, se você já atrai naturalmente pessoas de uma determinada faixa etária, foque naquela faixa etária. Não escolha pegar todo mundo para ficar mais amplo, porque você vai atrair pessoas que não vão comprar de você. Se você vende prioritariamente para mulheres, lá você pode escolher gênero masculino e gênero feminino. Então você procure escolher o gênero que te interessa. E o outro ponto crucial, região. Se hoje você vende para a tua cidade, ou você vende para o teu bairro, ou você vende para o teu estado, você tem que tomar muito cuidado para selecionar a tua região, o teu bairro e o teu estado. Quando vocês saírem dessa live, apertem no botão azul de qualquer publicação. Isso não vai gastar nada, não tem risco nenhum, mas sigam este passo a passo. Olhem lá quais são os públicos. Testem ali a questão de região, de localização. Isso é muito importante, porque se você coloca para o Brasil inteiro e de repente você não atende o Brasil inteiro, você vai ficar maravilhado. Meu Deus, tem uma entrega gigantesca, mas não é o teu público. Então, todas essas questões que eu tô falando, elas são possíveis dentro do botão azul. Que você não precisa nem olhar para aquele gerenciador dos infernos que tu chega lá. A primeira vez que eu abri aquilo, minha gente, eu disse, meu Deus, por onde é que eu começo? E o botão azul é telinha por telinha. É bem isso que você vai escolher. Bem isso que você vai escolher. Quem é o teu público? Qual é o interesse dele? Qual é o gênero? Qual é a idade? Qual é a localização? Minha mãe tem uma loja num bairro de Chapecó. Minha mãe é de Chapecó. Eu moro em Floripa, minha mãe mora lá, tem uma loja no bairro. Quando a gente vai fazer anúncios para a loja dela, a gente pega um raio de 10 quilômetros da rua que ela tá. E isso é completamente possível no botão azul. Então, vocês têm um poderio muito grande na mão sem precisar entrar em coisas mais mirabolantes, em coisas mais complicadas, tá? Um outro ponto fundamental, eu tenho mais 2 pontos muito importantes para vocês aqui. Se eu tô montando uma estratégia onde a minha lógica é, vou anunciar para atrair as pessoas, quando elas chegarem aqui, eu vou me relacionar com elas, eu preciso ter o meu perfil muito bem organizadinho. Pensem comigo. Você vai fazer uma propaganda levando as pessoas para o teu escritório, para o teu salão, para a tua loja, para o teu espaço. Se as pessoas chegam lá, a loja, o espaço está zoneado, que elas não conseguem encontrar os produtos, que elas não têm uma boa percepção quando entram, elas não conseguem entender do que é aquela loja, do que é aquele espaço, dificilmente elas vão se interessar por continuar comprando. Se elas chegam num ambiente e tá lá a loja organizadinha, as informações muito claras, elas vão querer ficar. O que eu quero dizer com isso? Antes de você sair montando a ação para atrair mais pessoas para o teu perfil, organize a tua casa. E o que é organizar a casa, minha gente? É ter uma boa apresentação na bio, é ter no mínimo, uns 4 ou 5 posts ali deixando claro o que você faz, sobre o que você fala. Hoje é possível fixar os posts, então você pode, por exemplo, fixar um post de apresentação, a tua apresentação, um post dos teus serviços. Então, quando a pessoa chega, ela vai ler a tua bio, ela já vai entender sobre o que você fala, o que você vende, para quem. E ela tem ali os posts de apresentação inicial. Se possível, tenha os teus destaques também, de quem é você, quais são os teus serviços. Encarem os destaques, quem trabalha com serviço, como um portfólio. Você pode ter um destaque para apresentar cada um deles. Quando a pessoa chega, ela já vai conseguir entender. Então, eu preciso organizar a minha casa.
Já pensou se a pessoa chega no meu perfil e o meu perfil é privado? Parece loucura, né? Mas eu já vi gente tentando vender na internet com perfil privado. Então você tem que ter um perfil aberto, público. Você precisa sim ter a descrição na tua bio e precisa ter ali uns primeiros posts para a pessoa entender o que ela tá fazendo. Esse é um ponto muito importante antes de eu sair investindo em anúncio, certo? Tem mais um ponto aqui que eu quero falar para vocês. Deixa eu só ver aqui o que vocês comentaram. Esse é o maior desafio de quem trabalha com desenvolvimento humano e liderança. Acertar o público, Flávia? Eu não acho tão desafiador, né? Assim, para mim, o desafio do desenvolvimento humano, ele tá muito mais em tu montar a estratégia certa para elevar o nível de consciência das pessoas e elas entenderem o serviço. Para mim, assim, ó, a apresentação do serviço hoje e a estruturação do método no desenvolvimento humano é, para mim, o ponto crucial. Por quê? A maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, elas têm, digamos, uma apresentação metodológica e não uma boa apresentação do serviço focado para o público, mostrando como que funcionam aquelas etapas, por que cada uma daquelas etapas é importante. Porque em termos de público, né, no teu caso, trabalha com liderança, a gente tem ali um público muito forte de interesse em liderança, a gente consegue focar num público de diretores, de gestores, então a gente consegue classificar este público. E a questão dos posts, né, no desenvolvimento humano, ele está muito linkado a tu ter uma clareza e uma boa apresentação do teu serviço. Porque também os posts de desenvolvimento humano, eles tendem, na maioria das vezes, a serem mais técnicos também. Eles falam mais do método do que do problema que eles resolvem. E também a outra questãozinha é que muitas vezes o desenvolvimento humano, para ele impactar em vários fatores da nossa vida, as apresentações dos serviços são genéricas, como se fosse resolver a minha vida toda. E eu sei que cada produto resolve uma coisa, cada produto tem a sua missão. Então eu acho que isso é mais desafiador ainda. O Adriano, marketing digital me interessa, conversamos oportunamente. Vamos conversar, seu Adriano, me deu um oi, aí depois a gente conversa. A Ludmila, quem atende online pode colocar Brasil? Com certeza, Ludmila. Se hoje você não tem restrição, né, de atender o estado, fazer um atendimento presencial, pode e deve colocar Brasil. Vai escolher o teu público e vai colocar Brasil. O que você pode avaliar também? Se de repente teu investimento não é tão alto e você pode começar com uma região, mas eu recomendo começar com o Brasil, quem atende online, tá? Não tem problema nenhum. A Mel, tudo bom, Mel? Falando, você pode falar um pouco mais sobre o network na comunidade, mais homens ou mulheres lá? Mel, posso falar sim sobre o network lá. Mais mulheres, a gente tem poucos, acho que deve ter uns 30% de homens. O Luiz, que tá aqui, acabou de entrar lá na comunidade também. Mas a maioria das pessoas que estão lá dentro são mulheres e a maior parcela delas trabalham na área de desenvolvimento humano. Vendem treinamentos, vendem mentorias, vendem coaching. É a maior parcela que está lá. Mel, como é para expor a estratégia entre concorrentes? Olha só, boa pergunta, Mel, boa pergunta. A questão da concorrência... Hoje, a gente teve uma mentoria que eu abri em setembro do ano passado, tá? Só para contextualizar para ti. Nessa mentoria de setembro do ano passado, tinham 15 pessoas participando. Era uma mentoria em grupo, tinham 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, 10 delas trabalhavam com desenvolvimento de liderança, tá? 10 delas trabalhavam com desenvolvimento de liderança. A gente conseguiu trabalhar lá dentro e construir um posicionamento muito específico para cada uma, mesmo elas trabalhando com liderança. Por quê? Cada uma tem um método diferente de trabalho, cada uma acredita numa linha de desenvolvimento específico e tem muito público. Então, a questão da concorrência é um receio que de verdade não precisa ter, porque a gente tem muito mercado mesmo para todo mundo. Tem muitas pessoas ainda precisando. E quando a gente vende serviço, a pessoa não compra só pelo serviço, ela compra pela identificação contigo. Eu costumo dar o meu exemplo quando falo em concorrência, tá?
Se eu fosse olhar para a concorrência quando eu decidi entrar no marketing digital, eu não tinha nem entrado. Porque hoje, tu dá 2 passos, tu tropeça num consultor de marketing digital, numa agência de marketing digital, alguém que trabalha com isso. E desde que eu comecei, há 6 anos, na agência eu nunca fiquei sem cliente. Muito pelo contrário. Eu geralmente tenho filas de cliente. Na agência, hoje, eu consigo escolher quem eu vou atender e quem eu não vou atender. A cada dia que passa no marketing digital, tu vê mais pessoas abrindo seus cursos. Por quê? São muitas possibilidades, são muitas metodologias. Então, a questão de se preocupar com concorrência, a não ser que você seja, por exemplo, um salão de beleza que tá um do ladinho do outro, né, porta com porta, e mesmo assim, dificilmente vocês vão ser concorrentes porque vocês vão ter públicos distintos. Então, lá dentro da comunidade é uma preocupação que não precisa ter, né? Quanto a expor a estratégia para os concorrentes. Não temos esse problema. Normalmente, mesmo as pessoas que são da mesma área acabam se ajudando. Eu não sei direito qual é a tua área. Acho difícil trabalhar sozinho, os conceitos todos já conhecem, mas considero a troca importante para validação. Mel, é exatamente este ponto que me fez abrir a comunidade. Porque quando eu estava pensando aqui, eu estava pensando em abrir cursos, em criar vários cursos, né? E na verdade, o curso ajuda, o curso te dá clareza, o curso te ensina, mas o que eu percebia? Quando as pessoas vinham para as mentorias individuais, principalmente, né? E eu abri a comunidade porque eu não dava mais conta de fazer mentoria individual e também porque a minha mentoria individual é R$3.000 e não é acessível para todo mundo que está começando. As pessoas até sabem a lógica do que fazer, né, na venda, no digital. A maior parte das pessoas sabem essa lógica, ok? Mas na execução tem detalhes ali na hora de construir o post de formação de público, na hora de construir uma oferta, na hora de conduzir uma live, o discurso de vendas, na hora de construir uma própria página de vendas. Então são detalhes que te fazem não ter resultado. Por isso que lá eu abro espaço para as pessoas colocarem os materiais e eu dar feedback. Então eu ensino a estratégia, mas também abro esse espaço para as pessoas colocarem os materiais e eu dar feedback, porque está no detalhe. A Ludmilla está falando, a concorrência do marketing digital é gigantesco e eu não tô nem aí, senão isso me trava, tem espaço para todo mundo. Exatamente, Ludmilla, exatamente. E tem muito mercado, né? Por exemplo, hoje, se a gente pegar a parte de gestão de redes sociais, na última semana, eu dispensei 5 clientes que me procuraram para fazer gestão de redes sociais, que hoje na agência eu não faço, porque eu faço as campanhas de vendas. E as pessoas dizem assim, mas eu não acho ninguém que consiga pensar estrategicamente, que mergulhe no meu negócio, que faça bem feito. Então não precisa ter medo da concorrência. Mesmo dentro da comunidade, eu aceito pessoas que trabalham com marketing digital. Eu dou mentoria individual para pessoas que trabalham com marketing digital, para ajudar a estruturar o negócio. E porque também, o que a Mel colocou antes, assim, a questão da troca. Né? Eu entrei em Mastermind, eu faço parte de grupos de mentoria em Mastermind desde que eu comecei. Porque muitas vezes uma coisa que está ali embaixo do teu nariz, tu não se deu conta. Às vezes tu tá tão mergulhado dentro do teu negócio que tu não consegue olhar e pensar numa alternativa, e alguém de fora vem e te dá uma sugestão. Mesmo quando eu elaboro os nossos materiais aqui da agência, eu cuido do planejamento, mas eu tenho uma equipe de 10 pessoas. Boa parte dos planejamentos eu monto, mas eu levo para discutir com a equipe. Porque às vezes a gente tá tão mergulhado e a troca é tão importante, um olhar de fora é tão importante, né, que um detalhe faz diferença. A Mel, faço orientação para pequenos negócios que vêm para o digital. Mel, perfeito. Isso tem um mercado monstruoso. Eu comecei fazendo isso. Quando eu comecei a agência, eu atendia pequenos negócios que precisavam construir a sua presença online. Era o que eu fazia. Então, eu ajudava nessa entrada no digital. E isso tem um mercado, Mel, assim, aí tem que ver qual é o teu serviço específico. Mas tem um mercado grande. Por quê? Muitas pessoas estão aqui, mas estão aqui sem ter resultado. E muitas pessoas ainda não entraram aqui, ou simplesmente abriram o perfil e não sabem o que fazer. Então, a troca que tem lá dentro da comunidade, né? A gente tem um encontro mensal, que é no Zoom,
que é justamente para ter essa troca sobre estratégia, né? Tô fazendo essa estratégia aqui, o meu objetivo agora é esse. Então, é um dia, né? A gente fica aí de 5 a 6 horas, a gente já ficou conversando sobre estratégia de todo mundo. E muitas vezes eu tô mentorando alguém que é lá da área de carreiras e dá uma ideia que é para alguém que é de liderança. Então, tem esse feedback, por exemplo, o pessoal de liderança, é muito difícil, o mercado tá muito concorrido, tá todo mundo falando sobre o meu assunto. Mas o que acontece quando a gente entra numa área, tá? Tudo o que vem para nós, vem daquela nossa área. A gente tá estudando, tá lendo, tá pesquisando sobre a nossa área. E a gente acredita piamente que o mundo inteiro já sabe do que a gente está falando. Que o mundo inteiro tem o mesmo conhecimento. Isso acontece com todo mundo. Se hoje você aqui tem um salão de beleza, provavelmente você deve estar assim, meu Deus, tem um monte de salão de beleza por todo canto. Eu, às vezes, peno para achar uma manicure que tem horário. Então, tem mercado. Se você trabalha com estética, você vai dizer, meu Deus, tá pipocando estética para tudo que é lado. Mas é por quê? Porque a gente vive numa bolha, cada um vive dentro da sua bolha. Daí vocês vão dizer, tem lá, né, várias técnicas novas de estética que as pessoas nem sabem, nem conhecem. Então você precisa falar sobre o teu mercado. Vamos pegar um exemplo clássico, tá? Vamos pegar um exemplo clássico de profissão. Advogado. Advogado, né? Tem advogado desde que o mundo é mundo, é uma profissão clássica. Que tem muitos profissionais na área, certo? E mesmo assim, tem mercado para todo mundo. Todo ano se forma muita gente, tem muito mercado. E tem áreas pouquíssimo explorado por advogados. Vamos pensar assim, sobre o digital. Olha o novo mercado de digital que surgiu e pouquíssimos advogados especializados. Não é à toa que tem 2 ou 3 que começaram a usar o Instagram para falar sobre leis, sobre direitos. Voltei. Que estão aí bombando de seguidores. Então, assim, não tenham receio por causa da concorrência. Normalmente a concorrência não existe. E quero dar antes de eu falar do último ponto aqui, eu quero dar uma dica importante aqui, um conselho, na verdade, tá? Para todo mundo. Um conselho, e até foi, esse conselho eu sempre dou, mas ele reforçou porque ontem eu recebi um feedback de uma mentorada que falou, você tem razão, tá aqui os números não mentem. Qual é a questão quando a gente também vai começar a fazer os posts lá de atração que eu falei, tá? Os conteúdos. A gente tenta colocar o nosso conteúdo mais elaborado, nosso conteúdo mais completo, nosso conteúdo mais técnico. E aí não engaja, aí não vende, aí não dá resultado. A gente precisa falar sempre das coisas mais básicas da nossa área. Por quê? Porque as pessoas não têm o nível de conhecimento que a gente tem. Daí, essa cliente que me falou isso ontem, é porque a Flávia tá aqui, trabalha com desenvolvimento de líderes, essa outra mentorada também trabalha com desenvolvimento de líderes. E eu falei pra ela, faz um post nessa linha, falando qual é o seu perfil de liderança. E ela, mas vou falar isso tão básico, tão simples. Faz e impulsiona. O que aconteceu? Foi o post que gerou o primeiro pedido de reunião pra ela. O que para ela é muito trivial, muito básico, para o público não é. Porque o público nem sabe muitas vezes que existem as ferramentas que ela usa. E quando ela ficava tentando falar das ferramentas, não gerava conexão nenhuma. Entenderam? Então, falem das coisas mais básicas da área de vocês. Esqueçam o techniquez. Pensem assim, se eu der esse post aqui para minha mãe ler, ela vai entender? Se eu falar esse conteúdo aqui para uma criança, ela vai entender? Porque muitas vezes a gente está falando coisas tão elaboradas que a gente não facilita a vida do nosso público. E aí ele não continua com a gente. Mas voltando para a nossa questão do anúncio. Então, só para relembrar, anúncio é importante. Comecem pelo botão impulsionar. Né? Anúncio é importante porque vocês ganham tempo e aceleram os resultados. Comecem pelo botão impulsionar. Foquem na atração na hora de fazer anúncio. E depois que o povo daqui, você se relaciona, você continua conversando com ele, você faz ofertas para ele. Gente, se você não investir na atração, não vai ter ninguém para ver a tua oferta. E aqui vem daí, arrumem a casa para receber essas pessoas, tenham uma boa bio, tenham bons destaques. E aqui vem um ponto principal, tá? Não pensem que vocês vão fazer o primeiro post impulsionar
e ele milagrosamente já vai dar um resultado fantástico. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, em geral, não é o que acontece. O que vocês precisam fazer sempre? Na hora que você começa a investir em anúncios. Você precisa monitorar. Então, como é que você vai fazer? Você vai começar colocando de 5 a 6 reais por dia. Você vai colocar isso rodar de 5 a 7 dias. E você vai monitorar toda semana. Esse anúncio tá funcionando? O custo dele tá baixo? Tá trazendo seguidores? Como é que tá o alcance disso aqui? E você vai testando outros anúncios. Lembra que eu falei da dor e do desejo? Testa pela dor, testa pelo desejo e compara. Quem trouxe mais público? Quem trouxe o público mais barato? E a partir daí você vai refinando este material. Qual é o outro pecado capital que a gente tem no marketing digital? As pessoas fazem uma vez. E essa uma vez, elas deixam eternamente. E essa uma vez, ou fazem uma única vez e não fazem mais. Dizem assim, mas eu não tive resultado. Eu fiz uma live e não vendi. Faça a segunda, faça a terceira. Eu fiz uma oferta, eu apresentei meu serviço e ninguém se interessou. Mude a promessa. Avalie a maneira como está apresentado. Está claro para o cliente o que é e o que não é? A própria comunidade Marketing Pro, eu estou na 4ª versão de promessa dela. 4ª versão. Por quê? Porque nas primeiras versões eu testei por uma linha de abordagem. E eu vi que não estava conectando. Quando eu fui parar para analisar, a gente discutiu, fez as análises, o que pegava? A promessa estava extremamente genérica. Depois a promessa não passava a essência da comunidade, que é justamente o apoio e suporte. E a gente trabalha fazendo promessas e campanhas todos os dias, o dia inteiro. Só que o segredo do digital é justamente você fazer, avaliar o resultado. E avaliar se você mantém ou se você aprimora. Eu tenho uma campanha de uma cliente que a gente já deve estar na 19ª, vai para a 20ª edição dessa campanha. A gente começou com uma promessa, aí no meio do caminho a gente resolveu testar 2 ou 3 variações desta mesma campanha e que não venderam, não converteram. A gente voltou para a promessa inicial, refinou e a campanha está vendendo mil maravilhas. Aí a gente tinha uma maneira de conduzir a campanha. A gente foi lá e alterou o modelo, só o modelo de conduzir a campanha, tá? Só o modelo de conduzir. A gente teve o dobro de vendas. Então a gente já está 2 anos trabalhando com a venda do mesmo produto. E a gente vendia bem, só que a gente queria melhorar, queria aprimorar. Então tudo que a gente faz aqui precisa ser feito, precisa ser avaliado e aprimorado. Qual é a vantagem do digital? Se você faz um panfleto, um folder de apresentação da tua empresa e você manda para uma gráfica e você mandou imprimir 10 mil, você vai pagar uma banana por isso? E até não acabar aqueles 10 mil para você fazer outro é um puto investimento. Se você trabalha com um post, com um vídeo, com um reels de divulgação e você bota ele para rodar uma semana, investindo 20, 25 reais e ele não funcionou, qual é o teu custo de fazer outro? É o teu tempo para sentar, pensar e planejar aquilo. Então, esta ferramenta aqui, além de nos permitir direcionar o nosso esforço para o público que a gente quer, nos permite testar com muito mais agilidade e com um risco muito menor. Então, por isso que eu falo, olhem isso aqui como uma ferramenta de vendas. E pensem no que vocês estão fazendo aqui como a divulgação do negócio de vocês. Aqui nessa live, nesse momento, tem 13 pessoas. Elis, 13 pessoas é muito pouco, né? Tem lives aí com 100 pessoas. Quando eu fiz a primeira live aqui, acho que devia ter 3 pessoas. E eu continuei fazendo toda semana. Para eu conseguir falar do meu negócio para 13 pessoas da minha casa, se eu não estivesse fazendo essa live, eu ia ter que fazer o quê? 13 visitas. Eu ia ter que estar batendo em 13 portas. Eu ia conseguir fazer isso em 1 hora? Então, não menosprezem os números pequenos, né? Não desistam porque os números começam pequenos.
Se mantenham constante e vão entendendo qual é o tema que eu falo aqui que atrai mais gente. Qual é o tema que eu falo aqui que desperta o interesse para comprar aquilo que eu tenho para vender. E refina e repita isso. E usem sim o investimento em mídia para aumentar o alcance de vocês, para acelerar o alcance. Não importa se você está 1 ano aí tentando e até então não conseguiu crescer seguidores, não conseguiu atrair mais pessoas, lembrando que o crescer seguidores, gente, não é pela métrica da vaidade de ter mais seguidores. O crescer seguidores é para ter mais pessoas conhecendo o teu negócio. É esse olhar que você tem que ter. E se você fizer na próxima semana uma venda a mais do que você fez na outra semana, você já está evoluindo, você já está melhorando. E é nisso que você tem que pensar. Se você não fizer nada para destravar, se você continuar fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, você não vai crescer. Agora, se você crescer um pouquinho semana a semana, no final do ano você já está muito melhor do que quando você começou. Você já está com muito mais dinheiro no teu bolso. Então, assim, meu conselho final é... E quem tiver dúvidas aqui sobre o que eu falei, sobre a importância de investir, como começar a investir, a lógica da estratégia, aproveita aqui que eu vou responder vocês. Mas, resumindo um pouco do que a gente falou comecem a planejar e a investir em mídia. Foquem em produzir menos conteúdo. E não, assim, não é que você tem que parar de produzir conteúdo. E se você já consegue ter uma rotina de produzir todo dia, ótimo. Não precisa parar. Mas pense também em ampliar o alcance desse teu conteúdo. Porque muitas vezes você está aí fazendo post, vídeo, e ele não está chegando para ninguém. Então eu preciso criar material e fazer com que este material alcance mais pessoas. Melhor forma de fazer isso, investindo em anúncios. Dá tração para o nosso negócio, dá velocidade. Estoura a bolha dos nossos seguidores. Então, façam esse investimento, comecem fazendo esse investimento pelo botão azul impulsionar e comece a fazer esse investimento focando em atrair as pessoas. Para atrair, organize tua casa e avalie todas as semanas o conteúdo que você está fazendo. Certo, minha gente? Bora aí na próxima semana? Quem topa o desafio? De começar a impulsionar um post, pelo menos, vou construir este material aqui, que pode ser vídeo, pode ser imagem, e vou fazer o teste, investindo R$5 por dia durante 7 dias para ampliar o número dos meus seguidores. Quem é que topa fazer? Comentem aqui para mim, bora testar fazer? Se fizerem, depois me contem lá no direct. Se deu resultado, se funcionou, se não funcionou. Bora lá, Ludmila, bora botar para rodar. E quem quiser contar com a minha ajuda, né, para implementar não só essa estratégia de formação de público, mas construir conteúdos melhores, construir as ofertas certas, desenhar a estratégia certa para o seu negócio, fica aí o convite para entrar na comunidade Marketing Pro. As inscrições ainda estão abertas durante esse mês de setembro, por R$ 59,70 por mês. Então, esse mês eu vou falar bastante da comunidade por aqui, vou explicar direitinho como ela funciona. É uma boa oportunidade para você contar com suporte e apoio profissional para alavancar os resultados do teu negócio, tá? É suporte de verdade. Então, bora colocar isso para rodar, se já for analisados, Flávia. Não, Ludmila, a comunidade, ela acontece dentro do Facebook mesmo, tá? É uma comunidade no Facebook, porque lá dá para colocar vídeo, lá vocês podem colocar os materiais, é um ambiente que a gente tem mais troca, né? Eu posso colocar orientações mais detalhadas e, além da comunidade acontecer lá dentro do Facebook, tem o espaço do Nutror, com 77 aulas, e toda semana entra uma aula nova. E ainda a gente tem uma mentoria por mês que é no Zoom, tá? Uma mentoria por mês que é no Zoom. Ficou bem explicadinho, Daisy? Que bom, que bom. E escolhe uma dor e um desejo. Você 2 semanas dor e 2 semanas desejo. Pode ser, Ludmila. Ou melhor, né? Você pode testar uma dor e um desejo e depois uma dor e um desejo. E fazer as comparações entre dor e desejo, o que trouxe mais resultados.
Certo, minha gente? Comunidade é ótima mesmo, né, Daisy? Quem não tá lá dentro tá perdendo. E na verdade, assim, né? Vocês acabam perdendo tempo mesmo. a verdade é essa, né? Quem não tá dentro da comunidade acaba perdendo tempo tentando fazer muitas coisas sem direcionar o foco, né? Sem botar energia na ação. E o segredo pra gente ter sucesso aqui no digital é a gente estruturar muito bem o nosso posicionamento, definir muito bem as nossas ações de relacionamento, pensar muito bem em quais ofertas a gente vai fazer e costurar tudo isso com a estratégia ideal para o nosso negócio. E é isso que eu te ajudo lá dentro da comunidade. Então, minha gente, bom restinho de feriado aí para vocês. Um beijo. Espero vocês lá na caixinha do Instagram, praticamente todos os dias abertas para tirar dúvidas para vocês. E espero vocês também nas aulas de segunda-feira. Toda segunda-feira tem aulão, 17 horas no YouTube. E quem quiser dar esse passo para acelerar os resultados, espero vocês lá dentro da comunidade. Beijo, boa noite, até mais, tchauzinho.